portuária, situada entre Esmirna e Mileto, na região da Ásia Menor. Estava situado esta grande cidade. Na época, era considerada uma grande cidade, né? O que hoje corresponde à região da Turquia. Os irmãos, se forem um dia visitar a Turquia, vocês vão ver lá as referências desta cidade. Claro que hoje ela não existe, né? Mas se encontra as ruínas da cidade de Éfeso. Glória a Deus. Éfeso era considerada uma das 3 maiores cidades da região mediterrânea. No nível dela havia só 2 cidades, a cidade de Alexandria e a cidade de Antioquia. Estão na Ásia, né? Eu não sei, eu não procurei saber. Era na Ásia, né? Naquela época, eu não sei se está na mesma região que está hoje situada a Turquia, né? Porque a Ásia tem outros países ali. Mas Éfeso, eu não procurei saber, mas Éfeso está hoje naquela região da Turquia, né? E cidades que tinham o mesmo porte da cidade de Éfeso, como eu disse, era a cidade de Alexandria e também a cidade de Antioquia, que era comparada ao mesmo nível da cidade de Éfeso. E Éfeso era uma cidade muito rica, financeira, também era rica em questão de cultura, era muito rica também com relação a intelectos, né? Da cidade de Éfeso saiu alguns filósofos, homens, pensadores, saíram da cidade de Éfeso. E também era muito rica na questão da religião. Era um povo pagão, adorava muitos deuses, mas especialmente a cidade de Éfeso tinha o templo da tão conhecida deusa Diana, que era adorada, né, pelos efésios, idolatrada pelos efésios. Então, você vai ver que a perseguição que gerou da cidade de Éfeso contra Paulo é exatamente porque quando Paulo começa a pregar e as pessoas se convertem, né, eles temeram que Diana fosse desprezada pela cidade de Éfeso. E eles também ganhavam muito dinheiro fazendo imagens, fazendo aquelas coisas de idolatria que eles vendem por aí. Eles ganhavam muito com isso. Então eles temeram ficar pobre, não ter mais renda e Diana ficar desprezada. Então era muito rica também na questão da religião. Paulo chega na cidade de Éfeso por volta do ano 53, 54, não se sabe a data exata, mas exatamente na sua 3ª viagem. Paulo estava em Corinto, pregando, ensinando em Corinto, e então ele agora sai para a Ásia e chega à cidade de Éfeso. E quando ele chega na cidade de Éfeso, você vai ver que Paulo encontra alguns discípulos na cidade de Éfeso. Quando ele chega na cidade de Éfeso, você vai encontrar isso aqui no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Ele chega e fica 2 anos na cidade de Éfeso, pregando e ensinando ali naquela cidade. Quando ele chega, ele encontra alguns discípulos, versículo de número 1, quer ver? Atos 19, coloca aí, verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Quando ele chega e vê aqueles discípulos, ali não havia uma igreja, um lugar, né, construído, um ponto em que eles se reuniam como igreja, e não havia um pastor, mas havia crentes. E ele pergunta: escuta, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles dizem: olha, nós nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. E vocês foram batizados então em qual batismo? Aí eles vão revelar: nós somos batizados no batismo de João. Esses discípulos aqui do capítulo 19, eles tinham se convertido com a pregação de João.
e tinham migrado, né, para a cidade de Éfeso. Não sabemos se foi por causa da perseguição que houve em Jerusalém, mas eles estavam na cidade de Éfeso. Mas eles ainda não sabiam nada a respeito de Jesus e não sabia também a respeito do batismo com o Espírito Santo. Paulo os batiza em nome de Jesus Cristo e ministra sobre eles o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz, eu acho que ali depois do capítulo 4 ou 5, que eles, além de receber o batismo com o Espírito Santo, diz também que eles profetizavam. A partir daqui nasce a igreja de Éfeso, né? Paulo fica 2 anos discipulando esses discípulos, pregando também para os demais, juntando aquele povo e estabelecendo alguém para ficar cuidando daquela igreja. Na cidade de Éfeso, então, começa um grande avivamento. E é aqui na cidade de Éfeso, no versículo de número 12, que fala que os lenços e os aventais que Paulo usava no seu corpo eram levados e colocados sobre os enfermos, e os enfermos ficavam curados. Veja como a Bíblia destaca em Éfeso uma unção sobrenatural na vida de Paulo. Aonde Paulo não podia ir, a fé dos irmãos. Isso aqui não foi colocado e estabelecido como doutrina. Não é porque aconteceu com Paulo que precisa acontecer comigo, que acontece não sei com quem, mas com quem tem. Porque tem pastor aí que vende até toalha manchada de sangue, né? Lembra quando um pastor aí tomou uma facada? E aí sujou de sangue lá a toalha que ele estava, e aquele sangue ele esfregou num mais um monte de toalha e saiu vendendo aquilo por um absurdo e o povo comprando. Isso aqui era um ato de necessidade e muita fé dos irmãos que Deus honrou. E ficou um caso isolado. Isso não aconteceu com mais ninguém na Bíblia Sagrada, só com Paulo. Esses aventais, esses lenços que eram levados, que Paulo usava, eles acreditavam e eles curavam. Também houve um grande avivamento na vida do povo em Éfeso. No versículo de número 19, do capítulo 19, diz que muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, né? E também falta a conta do seu preço. Achavam que montavam os 50.000 peças de prata dos objetos de idolatria que esse povo jogou fora, e houve uma grande conversão em Éfeso e levantou-se uma poderosa igreja. Essa igreja, nos dias de João, estava com mais ou menos 34 anos de fundação, quando a carta que João recebe de Cristo para enviar a esta igreja, quando ele recebe toda a revelação do Apocalipse. No contexto profético, eu disse para os irmãos, porque, olha, havia muitas e muitas igrejas nos dias em que João recebeu esta revelação, mas Cristo só enviou cartas a 7 igrejas, e cada uma dessas igrejas estava vivendo um contexto diferente das demais. Nenhuma estava vivendo a mesma situação, cada uma vivia uma situação diferente. E cada uma dessa igreja foi escolhida por Cristo por causa das evidências do que a igreja iria viver no decorrer dos séculos. Uma das coisas que eu acho lindo na Bíblia é que essas coisas não ficam apenas lá para aquele tempo, elas se estendem para o tempo em que nós estamos vivendo. Então, no sentido profético, a igreja de Éfeso representa a igreja durante 31 anos, do ano 33 ao ano 64. Essa igreja foi conhecida como a igreja apostólica, porque até esse ano 64, os apóstolos ainda estavam vivos e em plena atividade ministerial. As características do que Cristo apresenta diante dessa igreja equivale ao que viveu a igreja apostólica em seus
primeiros 31 anos de existência. Vamos aqui, nós podemos ver isso nessa característica história. Primeiro, a igreja de Éfeso é apresentada por Cristo como uma igreja laboriosa, compromissada com a coinonia, né? Com a caridade, com a assistência social, né? Após o dia de Pentecoste, a igreja apostólica entra em ação, tendo esse cuidado em todas as áreas da sua existência. Vocês viram aqui em Apocalipse, aonde nós lemos, o versículo de número 2: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. A igreja de Éfeso era uma igreja exemplo na questão do trabalho com relação à obra de Deus. Ela era assistente, ela era, como eu posso dizer aqui, voluntária, cuidadosa, atenciosa e uma igreja amorosa. Isto era a característica da igreja apostólica naqueles dias. Então, eu conheço as tuas obras. Em Atos 5:42 mostra esta evidência. São características que a gente compara. Atos 5:42: todos os dias no templo e nas casas. Esse povo tinha culto todo dia no templo e tinha culto também nas casas. Era uma igreja que evangelizava constantemente, não parava de evangelizar todos os dias. Hoje eu vou dizer uma coisa para vocês: ninguém aqui que um dia já foi daquele tempo que cultuava todo dia sem falhar e sem chegar atrasado, hoje muitos aqui não daria conta mais de voltar a ser aquilo antes, que um dia já viveram. Mas houve um tempo que a gente já viveu isso, sim ou não? Sim ou não? Hoje não. Dificilmente crente volta a viver o que a igreja de Éfeso e a igreja apostólica vivia. Uma igreja piedosa, uma igreja paciente, uma igreja perseverante. Ela era paciente esperando Jesus e perseverando na palavra. Atos 2:42, a igreja apostólica: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseverava, ininterrupto, eles não quebravam esse princípio. Aleluia! Essa é a igreja de Éfeso, e Cristo conhece ela. E Cristo começa falando à igreja de Éfeso exatamente com relação a tudo que aquela igreja estava vivendo. E Cristo deixa claro que ele conhecia profundamente aquela igreja, como ele conhece profundamente essa igreja, e nos conhece em particular, e na coletividade Cristo nos conhece. Sim ou não? O bom disso é que Cristo nos conhece. Ele sabe, né? Ele sabe. Então Cristo está dizendo para a igreja de Éfeso que ela era paciente, que ela era perseverante, e ela se enquadra dentro das qualidades da igreja apostólica. Terceiro, uma igreja zelosa, que não tolerava os maus obreiros e falsos crentes. Homens enganadores como Ananias não se escondiam com suas mentiras dentro da igreja. Veja aqui o que o Senhor fala com a igreja de Éfeso, versículo de número 2 ainda: e que não pode sofrer os maus, e puseste às provas o que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentiroso. A igreja de Éfeso era cautelosa, era madura,
era consciente, não era uma igreja emocionada, era uma igreja que quem chegava, vamos primeiro ver quem é, vamos examinar, vamos saber se é crente mesmo. Já não saía pegando e colocando no púlpito e dando oportunidade, não. Lembra quando a igreja era assim? Camarada chegava, podia ser gente boa, mas ele tinha que ficar um tempo lá embaixo e provar que ele era mesmo de verdade, para depois trazer ele para o púlpito e dar a ele a primeira oportunidade. Hoje qualquer um de nós aqui, se for para o Pernambuco, chega lá, você fica 2 anos de prova para ser recebido como pastor ou evangelista ou presbítero. Qualquer um de nós aqui, pode estar ligado a cadesco, convenção, pode ser não sei o que. Chegou lá, fica aí. Pastor Ailton, né? A igreja de Éfeso era criteriosa, ela não ia pelo barulho, não se deixava levar pela aparência ou condição social. E quando via que tinha alguma coisa distorcida ali atrapalhando a doutrina, a igreja de Éfeso tirava aquele sujeito e não deixava ele permanecer para poder trazer enfermidade para a igreja. Essa era a igreja apostólica. A igreja apostólica começa Deus mostrando que mentira, que engano, que hipocrisia, que tudo que era errado não cabia dentro da igreja. Em Atos capítulo 5, do verso 1 ao versículo de número 5, narra a história de um casal que tentou enganar, não Pedro, mas ao Espírito Santo. Os irmãos começaram de boa vontade, espontâneo, a vender. Quem tinha 2 casas vendia uma, quem tinha propriedades grandes e não estava usando vendia, e ao invés de pegar aquilo ali e investir em outra coisa, não, eles pegavam e traziam e colocavam nos pés dos apóstolos no altar. Apóstolo não tinha pedido nada, ninguém pediu nada, foi o povo, pelo Espírito Santo, que começou a dividir tudo que tinha. Aí tinha um camarada na igreja chamado Ananias, e ele começou a ver todo mundo trazendo, todo mundo ofertando, e ele não. Aí ele se sentiu constrangido. Ah não, gente, todo mundo está levando e eu não. A gente tem que fazer também, senão daqui a pouco vão dizer que nós é isso, que nós é aquilo. Vão falar mal de nós, vai dizer que nós é avarento. A gente tem que fazer também. Veja que os que estavam fazendo porque o Espírito havia tocado em seus. Ele agora queria fazer porque os outros estavam fazendo. E aí é o perigo. Você não tem que fazer porque os outros estão fazendo, você tem que fazer porque você é voluntário. Ele foi lá, vendeu uma propriedade, vendeu bem, com certeza. Quando ele viu um montante de dinheiro, ele disse: ah não, mas dá isso aqui tudo? É dinheiro demais. Aí combinou com a esposa em casa: vamos fazer o seguinte, a gente tira a parte. A Bíblia não disse se era metade, se era mais da metade ou menos da metade, era parte. Ele tira parte do dinheiro, guarda, pegou aquele dinheiro, e em vez de vir dizer: ó Pedro, eu vendi uma propriedade e quero dar uma parte dessa propriedade como oferta para ajudar na obra de Deus. Pronto, ia embora vivo. Sim ou não? Mas ele disse: não, todo mundo lá está dando tudo. Se a gente chegar e dizer que está dando só uma parte, vão dizer que eu sou avarento de novo. Vamos dizer que essa parte é tudo. Para que todo mundo diga: ó, Ananias também, ó, cabra bom, né? E ele chega com a parte do dinheiro, entrega e diz: é o meu tudo. Aí Pedro disse: escuta, quem te pediu alguma coisa? A propriedade não era tua? Vendendo não estava sob o teu poder? Por que tu vem aqui diante do altar com mentira? Tu não mentiste aos homens, rapaz. Tu mentiste a Deus. O que você traz aqui não engana o pastor, engana a Deus.
porque o que você faz aqui não é para o pastor, é para quem? É para Deus. E o Senhor deixa isso claro na igreja, que não é os homens que eu devo agradar, eu devo agradar é a Deus. Tudo que eu faço na igreja, eu estou fazendo para o meu Deus. E para Deus não pode fazer com mentira. Pedro não deu a sentença, deu a sentença para a mulher, mas para Ananias não. Pedro só disse: olha, tu não mentiste aos homens, mentistes a Deus. E a Bíblia diz que Ananias automaticamente morre diante do altar. Numa igreja dessa, não fica engano, não fica mentira, não fica. Aleluia. Aonde a santidade, sinceridade e homem de Deus, a mentira não prevalece. Cumpre aquele versículo que diz assim, ó: o que usa de engano não permanece na congregação do justo. Por que que não está aqui, pastor? Porque estava vivendo no engano. E a igreja de Éfeso tinha esta qualidade. Zelosa, que não tolerava os maus obreiros, os falsos crentes. Uma igreja que colocava à prova os falsos pastores. Uma igreja que não aceitava mentira dentro dela. Esta é as qualidades da igreja de Éfeso, similares às qualidades da igreja apostólica. No entanto, aconteceu uma tragédia. Porque mesmo quando Cristo vai lançando os seus elogios, tu é trabalhadora, tu é paciente, tu põe à prova os maus, tu não tolera os falsos apóstolos. Olha, você é assim, você é isso, outro. A igreja de Éfeso começa a ouvir aquilo e diz: mas eu tenho contra ti algumas coisas que a igreja de Éfeso estava vivendo e que Cristo não estava feliz. E isto também aconteceu com a igreja apostólica. Porque olha, irmãos, eu vou dizer para vocês qual é o nosso mal, o seu e o meu. É que a gente não consegue manter a mesma qualidade de fidelidade quando o tempo passa. E isso eu tenho visto na igreja e na Bíblia. Quem foi o povo na Bíblia que começou bem e terminou bem? Eu quero que vocês me digam um povo que começou bem e terminou bem. A geração de Noé termina em Babel, na confusão das línguas. A geração de Israel passa pelo cativeiro babilônico, chega até Jesus, chega tão cega espiritualmente que não dá conta de reconhecer que Cristo era o Filho de Deus, e ela condena Jesus à morte. Era o povo de Deus. Eu conheço toda a história da igreja, nas fases que estão reveladas das 7 igrejas e nos anos que se passaram. No ano 317, eu vou falar sobre isso lá na frente, a igreja casou-se com o Estado. A igreja de Atos 2, a igreja de Atos 3, a igreja de Atos 4, a igreja de Atos 5, a igreja de Atos 10, a igreja de Atos 11, a igreja de Atos 13, aonde o Espírito é que dava diretriz. Em Atos 13, você vê que quem comandava a igreja era o Espírito Santo. Até para levantar os missionários era o Espírito Santo que dava ordem. Aleluia, glória
No ano 300, depois de sofrer tantos mártires, tantos embates e tanta perseguição do mundo, a igreja casa-se com o Estado através do edito de Constantino. A igreja foi perdendo a sua qualidade espiritual, foi perdendo os seus dons, as línguas estranhas, a pregação sistemática da palavra, foi inserindo velas na igreja, foi inserindo imagens na igreja, foi inserindo papa na igreja, foi inserindo padre na igreja. A igreja começou a matar em nome de Deus, chamados de os cruzados, levantou o exército para matar gente, queimou aqueles que se levantavam contra ela, e hoje existe o resquícios dessa igreja em alguns lugares por aí que vocês conhecem, e quando vocês olham para eles dá dó, porque o que eles têm é tradição, não tem mais o Espírito de Deus. E eu sempre fico com essa pergunta: por que que a gente nunca termina do jeito que a gente começou? E o pior é que a gente sabe que do jeito que a gente começou é que era certo, porque a gente via Deus fazer e aprovar e manifestar. A gente não vê mais Deus fazer, nem aprovar e nem manifestar, e não tem força o suficiente para voltar a ser o que era antes. Mas eu tenho contra ti, igreja trabalhadora, igreja paciente, igreja prudente, igreja lutadora, perseverante, eu tenho contra ti, porque tu deixastes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha 31 anos de fundada quando recebeu mais ou menos essa carta. E já tinha deixado o seu primeiro amor. Esta é uma qualidade que não pode se ausentar da vida da igreja em hipótese alguma. É o amor. Porque Paulo diz uma coisa e nós devemos considerar: dons passa, línguas passa, profecia passa, mas o amor permanece na vida do crente. E ele ainda diz: disso aqui tudo, o maior é o amor. Porque se você tiver dons, se você tiver língua, se você tiver profecia, se você tiver retórica, se você tiver conhecimento, mas não tiver amor, Paulo diz que você é como um sino que tine, e quando para o balado dele ali, o badalo, o barulho cessa. E quando o amor esfria dentro do nosso coração, algumas realidades começam a se manifestar. E Cristo profetizou em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Quantos? Quantos? Você sabia que matematicamente muitos é mais da metade? Cristo está dizendo que o aumento da iniquidade, que a iniquidade, pastor, pecado deliberado. O que é pecado deliberado, pastor? É aquelas pequenas coisas que você acha que não tem importância, que não tem problema. E o que causa dano à vinha não é as raposas grandes, é as raposinhas, é as coisinhas. Tiago diz que um pequeno fogo tem poder de incendiar uma grande floresta.
A iniquidade, ela começa em nosso coração quando os pequenos pecadinhos, coisinhas poucas, e o escritor aos Hebreus chama a iniquidade de embaraço. Ele diz: nós devemos, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado e o embaraço. Por quê? Porque o embaraço nos leva ao grande pecado. A iniquidade nos leva aos grandes pecados. Cristo nos diz que por multiplicar o pecado já estava multiplicado em seus dias. Mas ele fez referência das iniquidades. Vai passando o tempo, a gente vai sentindo saudade das coisas velhas, vai resgatando velhos hábitos, vai voltando a velhas músicas, vai resgatando velhos linguajares, vai voltando a velhos ambientes, a velhos estilos de vestes. Eu conheci pastor que há 30 anos atrás pregava, e eles começaram a dizer para mim assim: não, irmão divino, em casa, só em casa, com a família, que problema tem uma bermuda? Só em casa, a gente não usa na rua, a gente não usa em outro lugar, só em casa. Eu ouvia eles dizer isso, eu conheço esses pastores. Ok, hoje eu vi foto deles de cueca na praia. Aquela bermudinha só em casa levou ele a ficar desnudo na praia. O problema é que esse negócio de só aqui não fica só aqui. Esse trem te leva para algo pior. Jesus diz que um abismo chama outro abismo. Só um pouquinho disso, só a pontinha, só mais não sei o quê. E isso vem trazendo a igreja para esse estado que ela está vivendo hoje. Isso não é história isolada, isso já aconteceu lá atrás, irmão. Aconteceu com a igreja de Éfeso, aconteceu com a igreja daquela época no ano 300, aconteceu com a igreja da Reforma. Quando chega ao final do século 18, já não havia mais batismo com o Espírito Santo. Deus restaurou através de William Seymour. Estou ouvindo um amém de vocês ou está difícil aí? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. O esfriamento do amor afasta o crente dos pilares que sustentam a fé cristã. E é interessante essa realidade, que o amor é o sustentáculo de todos os pilares que sustentam a nossa fé. Quando nós perdemos a essência do amor, os valores do amor, irmãos amados, as outras áreas da nossa vida começam a descambar gradativamente. Primeiro, o esfriamento do amor nos afasta da manifestação do Espírito Santo. Exatamente por uma questão aqui. Quando o nosso amor se esfria para com a igreja, para com a obra de Deus, para as necessidades que a obra de Deus tem, quando o nosso amor se esfria nisso, a primeira coisa que começa a se ausentar da nossa vida é a prática da oração. A gente já não tem mais tempo para orar, e nem conversa, nem diálogo, nem assunto
para falar com Deus. E eu quero ver qual é o crente, qual é o obreiro, qual é a igreja que sobrevive sem oração. Dentro do padrão cristão estabelecido pela Bíblia. Quando essa manifestação do Espírito Santo se ausenta dos nossos corações, a gente não consegue mais ser motivado, tocado durante um culto. Para dar glória a Deus, o pastor tem que pedir. Para falar língua estranha, alguém tem que orar bem forte no microfone, com palavras fortes, para tentar te arrancar da inércia, para escutar sua voz, glorificando e adorando a Deus. Cessam os dons. Não há visões. Desaparecem as revelações. Profecia é algo muito esporádico no culto. Variedade de línguas. Cadê as variedades de línguas? Cadê as interpretações das línguas? Quando o amor no coração do crente se esfria, ele se esfria para ser usado por Deus, e o Espírito Santo não encontra mais espaço para manifestar na sua vida. Acontece aqui ou acolá, esporadicamente. E Deus não quer nos encher apenas em determinados cultos. Deus não quer que nós sejamos cheios da sua presença, da sua glória e dos seus dons apenas nos cultos de festa. Deus quer que você seja cheio no seu trabalho, na sua rua, na sua casa, no seu colégio, na sua igreja, aonde você estiver. Você é casa de Deus, morada do Espírito Santo. Gente, quantas vezes eu não me peguei falando em língua, andando na rua no sol quente, meu Deus do céu. E o pior é que a gente se acostuma sem isso, meus irmãos. Aleluia. Quando eu vendia polvilho, eu jejuava 5 dias por semana. Naquela época, saúde boa, não bebia remédio, e eu jejuava 5 dias por semana. 5 dias por semana. Saía de casa às 5 e pouquinho da manhã, quase 6. Eu ia comer 3 horas da tarde e beber. Era sem comer e sem beber. 3, 3 e meia da tarde era a hora que eu ia comer e beber. E nesse período orando, sempre em espírito de oração. Ali no Jardim América, andando numa rua, entregando polvilho e vendendo polvilho. Tinha feito as entregas, tinha sobrado umas 6 quartas de polvilho. Eu falei, vou vender nessa rua aqui. E eu bati numa porta. Saiu uma mulher feia, descabelada, fedida, zóio grande. Quando ela abriu o portão, olhou para mim e disse: seu desgraçado, é você, some da minha rua, seu infeliz. E me xingou. Eu, uai, e bateu o portão. Doido a gente encontra em tudo quanto é lugar, não é assim ou não? Eu bati na porta, na outra porta, na outra casa da frente. Saiu uma senhora simpática. Ô, minha senhora, estou vendendo um polvilho caseiro lá de Piracanjuba, preço ótimo, está ali no carro, ó, pronta entrega. Vamos ficar com as 2 ou 3 quartas aí? E ela, quanto que é? E aí nós começamos a conversar e tal. Ela me comprou, não lembro quantas quartas, mas ela me comprou o polvilho. Aí antes de ir embora eu disse: essa mulher do lado aí é doida? Não,
Uai, eu bati no portão ali agora, ela me xingou tudo. Ela, rapaz, você é o quê? Eu falei, eu sou crente, presbítero da Assembleia de Deus. Tem razão, meu filho, porque faz hora que eu estou vendo eles gritando ali para um bicho descer e o bicho não desce. E eu escutei aqui, ó, do lado aqui da parede, ela dizendo, tem um trem na rua aí que está atrapalhando o bicho descer. Quando ela me viu, ela viu o trem que estava atrapalhando o bicho descer. A presença do crente na rua atrapalhou o trabalho lá da Umbanda que eles estavam fazendo no terreiro. E enquanto eu estive na rua, o bicho não desceu na sessão deles. Veja o que é um crente cheio do Espírito Santo. Aonde você chega, Satanás respeita. Eu falei, pois eu vou ficar aqui pelo menos mais uma hora para esse bicho não descer mesmo. Eu morei numa casa que no fundo da casa tinha um centro de macumba. E eu não sei se foi o Samuel que me chamou, pai, vem cá para você ouvir, ó. Aqui, ó, e eles batendo, estava chamando o bicho, batendo, chamando o bicho, e batendo, chamando o bicho. Aí eu cheguei, levantei a mão e eu disse, agora em nome de Jesus, ó, nenhum demônio vai descer nesse terreiro e esse negócio vai acabar agora. Você lembra disso, Samuel? Levantei a mão e determinei e ordenei em nome de Jesus. Quando eu parei de orar, os tambor parou de bater. Acabou a reunião. Aleluia. Peça a Deus para aquecer o seu amor aqui nessa noite, para você voltar a ter aquela saudade do Espírito Santo, saudade de falar com Ele, saudade de falar língua estranha, saudade de jejuar, saudade de orar. Você vai levantar de madrugada, eu levantei só para ter um momento contigo. Ó Espírito Santo, entra em mim, me enche, e você vai falar em língua estranha lá no teu quarto, e vai trabalhar cheio da glória de Deus. Aleluia! Meus queridos irmãos, a igreja precisa voltar a amar o Espírito Santo como antes, parar de brincar com os dons espirituais, parar de zombar dos dons de Deus, parar de zombar de pregador, parar de zombar de manifestação. Hoje nós estamos vendo aí um povo que só zomba, e é o povo crente zombando de pregador, zombando de sei de quem. Deixa esses meninos falando bobagem, deixa esses pregadores falando besteira, te enche de Deus, e você seja o referencial dessa última hora. Quando a gente se apega demais a esses erros, a gente começa a compactuar com eles. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando nós perdemos o verdadeiro amor, a gente se afasta da verdadeira doutrina bíblica. Por quê, pastor? Porque toda renúncia, todo princípio de santidade que intentamos viver em nossas vidas é fruto de amor para com Deus. Quando a gente ama alguém, a gente vive para agradar esse alguém. A gente se esquece da gente para agradar quem a gente ama. Eu estou falando bobagem ou a verdade? Quando você ama a Deus, ao Espírito Santo de verdade, você se esquece de você. Você vive para agradar o Espírito Santo. Você tem medo de ferir o Espírito Santo. Você tem medo de desagradar a Deus. Você tem medo do Espírito Santo ficar triste com você. Eu estou falando a verdade. Tem crente que não tem mais medo de pecar, não tem medo de ferir a Deus, não tem medo de entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foi selado para aquele grande dia. E eu digo como profeta nessa noite: o Espírito de Deus está triste com muitos crentes, entristecido, ferido.
Ei, mancholavacalabacheia. Aí a gente, irmão, não prioriza mais as doutrinas, os cultos de ensino, as escolas dominicais. Culto para a gente vira coisa enfadonha, cansativa. A gente não vem mais por prazer, a gente vem por obrigação. Aleluia. A gente vem porque a gente está que nem Ananias e Safira. Se a gente não for, o povo fala. Se a gente não for, o pastor fica nervoso. Aleluia. O tal de não tem problema, não tem importância, começa a entrar na nossa vida. Tudo na nossa vida agora é livre. Amém. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o liberalismo está matando muita gente. Essas mensagens motivadoras de autoajuda, de triunfalismo, já não está enchendo mais o coração de muita gente por aí. Tem gente que está caçando um lugar aonde a palavra de Deus é pregada com verdade. Nem que confronte ele, coloque ele aonde ele precisa estar, mas ele quer ouvir a verdade. A gente está vivendo aquilo que Pedro disse lá no capítulo 6 de João, quando todo mundo deixou de seguir Jesus. Foi saindo um por um, ninguém ficou, ninguém queria ficar, capítulo 7 eu acho, ninguém queria ficar mais. Aí Jesus olhou para os 12 e disse: e vocês? Ficou por quê? Foi todo mundo embora. Vai com eles. Vocês não querem ir não? E eles disseram: para quem iremos nós, Senhor? É para quem, não é para onde. Lugar para ir tem muitos. Agora para quem ir é pouco. Para quem iremos nós, Senhor? Olha os fariseus, olha os saduceus, olha os herodianos, olha os zelotes, estão em guerra religiosa. Para quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. É dura, mas salva. É dura, mas restaura. É dura, mas me coloca diante de Deus, me leva para a glória, me dá o passaporte de entrar na eternidade. Eu tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor, porque tu desprezaste os dons, porque tu desprezaste as doutrinas. Porque tu desprezastes a santidade. Santidade é palavra de efeito na vida de muitos crentes. Meu Deus, gente, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Procura saber o que é santidade. Separação total para uso de Deus. Vou repetir: separação total para uso exclusivo de Deus. É quando na minha vida não cabe nada do mundo, nada dele mais se revela em mim. Eu não faço propaganda do mundo através do meu corpo e através da minha vida. Eu só faço propaganda do Espírito Santo. Quem olha para mim sabe como é o céu, conhece o meu Deus, porque a santidade do meu Deus revela em mim e mostra para o mundo o que é viver na contramão de um sistema caído e corrompido, gente.
Oh, igreja de Éfeso, tu é trabalhadora, tu é perseverante, tu põe à prova os maus, tu não aceita os maus obreiros. É uma igreja rígida, é madura, mas tu deixaste o teu primeiro amor. Sabe qual é a palavra usada para deixaste aqui? A primeira caridade é divórcio. É a mesma palavra usada para um soldado quando foge do batalhão, desertou, fugiu da responsabilidade, abandonou o país, abandonou o presidente do país, abandonou uma ordem direta do comandante. E sabe qual é a punição para um desertor? Morte. Aleluia. Precisamos voltar à santidade, à pureza. Amém. Lembra-te, pois, de onde caístes. Não está mandando voltar onde caiu, não. Está mandando lembrar. Lembra onde você começou a cair. Lembra? Você lembra? Aonde que as coisas começou a mudar na sua vida espiritual. Lembra? Quando foi aquilo que você fez, ou aquilo que você aderiu, ou aquilo que você pegou, aquilo ali, a partir daquilo ali, você mudou. Você não conseguiu mais profetizar. Você não conseguiu mais chorar no culto. Você não conseguiu mais interpretar línguas. Você não conseguiu mais ter variedade de línguas. As visões desapareceu. Você não sente mais Deus em casa, na cozinha, nem no quarto. Você não sente mais Deus. Lembra lá do primeiro, do começo, naquela quedinha. Lembra. Volta a praticar as primeiras obras. Volta a praticar. Volta a ser o que você era um dia. Dá para voltar, não dá, irmãos? Dá para voltar, igreja, sim ou não? Dá para voltar. Dá para voltar aqueles cultos que criança era batizada, que jovens era batizado, que o pecador entrava desesperado aqui por causa da santidade da igreja. Não era por causa da pregação nem dos louvores. Ele vinha porque a igreja tinha amor, e o amor influenciava lá fora. A Bíblia diz que o amor da igreja chamava a atenção do mundo. A igreja apostólica perdeu esta qualidade. A igreja de Éfeso foi repreendida porque perdeu esta qualidade. Essa qualidade. Jesus pregou para aquela igreja com uma carta. E essa mensagem para aquela igreja deve ter sido forte e tremenda. E Jesus terminou usando essa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Terminem. Não é a igreja. A carta é para Éfeso, mas quando termina a carta é para as igrejas. Cristo direcionou para Éfeso, mas que servisse para nós aqui nessa noite. Quem tem ouvidos aqui, ouça o que o Espírito está dizendo aqui nessa noite para você. Restaure o primeiro amor na sua vida. Volte a ser o que você era antes, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graças a Deus, aleluia. Irmã Leila, cadê a irmã Leila? Louva ao Senhor.